Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Você já é inscrito aqui no nosso canal do YouTube? Não é? Então faz já sua inscrição. É muito importante porque aí você vai saber de todas as novidades que a gente coloca aqui no nosso canal, nossas web aulas, nossos podcasts, talk show. Tem muita coisa boa aqui que fica gravada e você não pode perder essa oportunidade, né? Hoje eu estou especialmente feliz porque é um assunto que eu sempre quis trazer para vocês, que é a relação da nutrição, da alimentação com a estética, né? Vocês sabem que eu provoco vocês todo momento, não é só fazer a terapia de cosmético, mas a gente também precisa estar atento na saúde dessa nossa paciente, na ingesta de água, de nutrientes, e quantas vezes a gente sabe que elas amam um fast food. Estava até dizendo numa palestra esses dias que tem paciente que bloqueia a profissional no Instagram para ela não ver o que ela está ingerindo no final de semana. Olha só que sacanagem. E para isso, eu vou trazer uma pessoa que eu tenho profunda admiração, que é a pessoa que me conduz, né? Quando eu faço as coisas certas, claro. E eu amo a fala dela, que é a Michele, nutricionista, e eu vou trazer a Michele e pedir para ela se apresentar. Michele, muito obrigada pelo seu aceite ao nosso convite, e eu sei que você vai trazer informações aqui para a gente muito valiosas. Bacana. Obrigada, Elisete. Eu que agradeço pelo convite, né? É sempre um prazer aí falar, né, sobre nutrição, sobre nutrientes, sobre alimentação, que é aquilo que realmente eu acredito e é aquilo que eu gosto, né? Então, eu adoro falar sobre isso realmente. Então, eu sou Michele, né? Sou nutricionista. Eu atendo em consultório já há 11 anos. Então, hoje eu faço basicamente apenas atendimento clínico, né? Na parte clínica, esportiva, né? Enfim, aquilo que o paciente mais gosta, né? Cuidar da estética, né? Além da estética de pele, que a gente vai falar hoje, né? Que é muito importante, mas também a estética física e saúde e tudo mais. É isso que eu trabalho hoje no meu consultório. E é isso. Vamos. Eu vou até ampliar um pouco isso e dizer para o pessoal te seguir nas redes sociais. E olha só, gente, e a Michele, ela está em Floripa, mas ela atende online. E só uma observação: eu não bloqueei a Michele, tá? Eu penso duas vezes quando eu vou postar, mas eu não bloqueei. Como paciente, não bloqueei. Não, bloqueia, bota só para os amigos próximos para não ver, né, o que que tem postado de comida. É verdade, Elisete, tinha esquecido, né, mas faço atendimentos online também, né, Isso, e que dá isso. super certo. E além de trabalhar Muito tudo isso, acabo trabalhando um pouquinho a parte comportamental também, né, que acaba também. sendo muito importante para as mudanças de hábito, né, porque as nossas emoções falam muito, né, daquilo que a gente come também. E é isso que acho que nos conecta, né? Porque eu falo muito sobre as emoções e a pele, e realmente, gente, a Michelle, ela tem uma forma de trabalhar, e é no online, e dá muito certo, que toda vez que eu vou fazer uma coisa que eu tenha um hábito não muito bom, emocionalmente falando, eu lembro da voz da Michelle. Ah, se fosse para sua filha, você faria, né? O autocuidado, né. Isso. Então é sensacional. Michele, diz para mim, para a gente iniciar essa conversa, bem resumido agora, qual é essa relação, né, da nutrição e da estética? A gente sabe que é total, mas como na fala do nutricionista, como que a gente podia trazer isso para o profissional da estética? Elisete, como tu falou, na verdade interfere muito, né, a questão da pele. A gente pode, ir por 3 pontos. Primeiro, acho que tu comentou ali sobre o fast food, né, que as pessoas gostam bastante, tanto o fast food quanto açúcar, farinhas e refinados de forma Sim. geral. Então essa composição forma os AIDs, né, que é a glicação avançada. E aí isso tem um prejuízo muito grande com relação à pele. Então esse é
pontos, né, que a gente pode seguir, a gente pode aprofundar mais nesse assunto. Um outro é a falta de nutrientes, falta de água, acaba prejudicando o nosso processo de eliminação de toxinas, que é o famoso detox, que tem uma função lá no nosso fígado de detoxificar. Se você não faz essa detoxificação de forma adequada, também repercute em pele, né? Pele, Certo. problemas de pele de forma geral, né? A gente pode pensar dermatite, manchas e tudo mais. E uma outra é que, principalmente nós mulheres, tá? Temos uma dificuldade na ingestão de proteína, né? Então a gente tem dificuldade, né? A gente precisaria ingerir em todas as refeições. E muitas mulheres não, né? A gente acaba não tendo essa facilidade. São poucas as mulheres que conseguem ingerir muita proteína, né? Tem algumas que são bem carnívoras, mas outras não. E aí essa dificuldade na produção, né, na ingestão de proteína faz com que ele também, né? De colágeno, de elastina, de formação realmente de novas células, de renovação celular. Então, acho que a gente pode elencar esses três, assim, né? A questão da glicação avançada na pele, a falta de detoxificação e a baixa ingestão de proteína. Eu acho que são os principais que interferem aí que interferem na pele de forma geral. Sim, e inclusive quando você fala de glicação, do excesso de açúcar, eu acho que isso entra também muito nos tratamentos de alguns tipos de mancha que já são características de uma pessoa com sobrepeso, atrito de pele, então é virilha, é axila, uma dobra de pescoço, e muitas vezes a pessoa está tratando esteticamente falando, mas a base, né, não está mudando. Então, é isso que a gente tenta passar. Tudo tem uma base também metabólica, fisiológica, que a gente, de repente, precisa do apoio do nutricionista, do médico endocrinologista, né? Com certeza, Elisete, com certeza. Na verdade, às vezes, até mesmo o aumento de peso, sobrepeso de forma geral, ele está em conjunto com uma resistência à insulina, né? Onde a pessoa ela não consegue ali, Exato. não faz com que essa insulina age de forma adequada. E essa resistência à insulina, com certeza, vai caracterizar vários problemas de pele. Vai sim. Então, a gente precisa ver o problema de base muitas vezes, né? Essa é a tecla que tu tanto bate aí, né? A gente vê talvez um pouquinho dos problemas de base, e eu sempre digo, né? Tratamentos estéticos, todos eles funcionam sim, né? Eu sou super a favor disso. Só precisa estar junto, aliado, realmente uma boa alimentação, uma boa hidratação, né? Consumo de água e um pouquinho de atividade física, né? Então, com certeza, o conjunto disso tudo dá super certo, com certeza. A gente ouve muito o pessoal dando receitinha, né? Eu sou absolutamente contra isso e eu falo sempre isso nas minhas aulas, nas minhas palestras. Nós não somos psicólogos, nós somos bons ouvintes e não somos nutricionistas. Agora, a questão eu entendo que toda a questão nutricional, até a ingesta de água, é muito individual, como os tratamentos cosméticos. Mas há um padrão de ingesta de água diária, Michele? Tem, isso a gente pode deixar bem claro, e todo mundo pode calcular, né, o quanto precisa tomar de água. Mas a gente sempre faz uma continha, que são 35 ml por quilo de peso. Então, vou dar o exemplo, né? Eu tenho Tá. 50 quilos ali vezes 35 ml, que dá em torno de 1.800, 1.900. Então, é sempre assim, você faz a continha tranquilo. Tá. E Não é os 2 litros, né? Ai, todo mundo. isso eu fico um pouco preocupada. Tem que tomar 2 litros, 3 litros, 4 litros. Não, é proporcional, né? Como você Exatamente. explicou. Então, aí, gente, anota aí bonitinho. 35 ml por quilo de peso. E esse é o mínimo, né? 35 é o mínimo e pode chegar até 50. Então você pode calcular 50 também, né? Mas, como a gente sabe que a maioria das pessoas tem dificuldade na ingestão de água, eu acho É, melhor começar pelo mínimo, né? 35 eu acho, né? 35 é mais do que é o zero. mínimo. Então, É o já mínimo. tá legal isso. Agora, Michele, em relação à proteína que você falou tanto, tem uma base de proteína diária?
Tem, né? A gente também pode fazer uma continha, mas eu sempre digo que para começar e para ficar mais fácil, teria que ser aproximadamente 20, até 20, de 15 a 20 gramas de proteína por refeição, para ficar mais fácil, né? Mas tem uma conta que você faz que é 1,8 vezes o seu peso, que daí daria a proteína por dia. Mas aí vai ficar mais difícil, que você vai ter que Sim, multiplicar e dividir por 4, que são 4 refeições que você faz. Então, pega a base de que você tem que consumir umas 20 gramas de proteína em todas as refeições. Basicamente isso. tá. 20 gramas de proteína não é 20 gramas de carne de frango, né? Então, para a gente ter, assim, uma base, vou falar alguns alimentos, assim, rapidamente. Por exemplo, um copinho daquele de iogurte, né? De iogurte Tá. natural ali, 165 gramas. Tem 7 gramas de proteína. Tá vendo que ainda é pouco, né? É pouco. Pouco. Um ovo, 7 gramas de proteína. Um pão, 3 gramas aproximadamente, 3,5. Então vamos pensar que a gente precisava fazer uma composição, né? Uma fatia de pão com ovo dá umas 10, mais um iogurtezinho com uma fruta, aí vai fechar umas 17, por exemplo. Tá bom, né? Para começar, e pensa que as pessoas muitas vezes pela manhã só consomem um biscoitinho com manteiga, às vezes, e um cafezinho, né? Eu te pego! Então, assim, é pouquíssimo, né? Não consome nada, basicamente, né? A gente sabe. Então, um pãozinho com manteiga, vai ter. E um café. Às vezes se põe leite, às vezes coloca, né? Vai dar em torno de 5, 7 gramas de proteína. Então é bem pouquinho, E né? assim, só para direcionar para quem não sabe, o que é a proteína, né? Qual o Então, alimento? exato, né? A gente pode. Proteína é um macronutriente, né? Então a gente divide lá, né? Tem as proteínas, tem os carboidratos e tem os lipídios. Então, esses são macronutrientes, são nutrientes grandes, são eles que dão energia para o nosso carro funcionar, vamos dizer assim, né? A gente precisa de combustível, o combustível é o alimento. E os alimentos que têm macronutrientes que geram essa energia são esses: carboidrato, proteína e lipídios. Então, são grandes. E a gente tem os micro. Os micro daí são as vitaminas e minerais, né? Então, esses Sim, basicamente só nutrem, mas não geram energia. Então, é diferente. Então, as proteínas a gente vai encontrar em quê? Frangos, carnes, peixes, esses são os básicos, né? Esses são fáceis da gente ingerir no almoço e no jantar, por sim, exemplo. E aí depois a gente vai ter os outros, queijos, leites e derivados, né? Então, entre os queijos, os iogurtes, os ovos de forma geral e leite, né? Ali, leites derivados, leite em si, queijo, iogurte, são esses. Algumas castanhas também tem, né? Algumas sim. leguminosas, feijões, lentilha, grão de bico, castanhas, essas também tem, em quantidades menores, mas também tem. Então, esses alimentos, de forma geral, são fontes de proteína. E uma pessoa que não ingere, né, a proteína numa quantidade ideal, quais seriam as consequências que a gente pode observar Uhum. em Ó, relação ao corpo, à pele, enfim? sim. As proteínas são a partir delas que são formadas todas as nossas células. Todas. Né? A nossa pele é célula, né? Renovação celular, músculos, sistema imunológico, né? Os nossos soldadinhos do sistema imunológico. Então, tudo isso é formado através de proteína. Então, quando a gente pensa em uma baixa ingestão de proteína, a gente pode ver uma pessoa que não tem uma estrutura muscular, não que precisa ter músculo, não, mas a Aham. musculatura ela faz parte da nossa estrutura. Então, se a gente não tem uma boa estrutura, a gente começa a se machucar, se lesionar, ter dores, né? Então, pensando na parte de saúde. Então, aí a gente já consegue ver proteína. Quando não tem uma boa renovação celular, também, uma pessoa que está sempre doente, sistema imunológico baixo, pode ser deficiência de proteína também. Que mais? Até mesmo pele seca, assim, sabe? Apesar de ser falta Sim, de hidratação também, mas tem a ver também com baixa ingestão de também, proteína. Então, tudo também. isso. Quer dizer, se eu faço um tratamento estético, mas essa pessoa não se alimenta, porque muitas vezes quando a gente pergunta, a gente está falando de proteína, mas a pessoa, além de não ingerir proteína, tem pessoas que eu conheço que não comem nada
saudável, comida de verdade, né? É. Uma verdura, um legume, uma fruta. Eu falo, eu sou a louca da fruta, e quando eu falo, a pessoa arregala o olho. Eu gosto de todas as frutas. Eu acho que é um hábito, na verdade, que você traz até da infância, mas você pode mudar em algum momento. Né? Sim, a gente está falando aqui de proteína, mas ela não está sozinha, né? A gente precisa, além dela, Exato. dos outros nutrientes. A gente só falou de um. Mas a gente comentei no início sobre o processo de detoxificação ali, né? Que precisa também para eliminação de toxinas. Aí esse é basicamente nutrientes, é vitaminas e minerais. Aí a gente já entra em fruta, legumes, verduras e que também as pessoas têm bastante dificuldade. Mas aí, daí a gente já parte, a gente está no macro, né? O macro é deficiência de macronutrientes mesmo, mas pensando em pele ali, a gente precisa dos micronutrientes também, não adianta, né? Também, exatamente. E aí, junto, a água para levar tudo isso, né? Pois Então, é. então, assim, legumes, verduras. O mecanismo aí. Exatamente. Principalmente ali, né? Os folhosos verdes escuros, né? Que as pessoas às vezes não consomem, Sim, né? Tem o famoso da couve, sim, ela é importante, mas tem sim, outros, espinafre, né? Tudo isso sim. para o Eu sistema digo de detoxificação. espinafre, hoje a gente usa até na cosmética, né? Eu falo, hoje as pessoas não assistem mais o Popeye, que era um desenho lá do É, passado, da né? minha época, mas a força dele toda estava no espinafre. É mais ou menos isso. Agora, sabe uma coisa que não sei, na sua opinião, se é um mito ou se é uma verdade, que, por exemplo, alguns alimentos podem piorar a acne, podem piorar a mancha. As pessoas perguntam muito sobre a alimentação. Uhum, Eu não sei se eu respondo da forma correta, então eu queria uhum, saber sim. de você. Tem sim, Elisete, tem sim. E a gente sempre fala que quando está em processos de acne, os alimentos que podem prejudicar bastante são leites e derivados, né? Ah, tá. São inflamatórios, eu não sei, não é questão de ser inflamatórios, né? O leite em si é uma proteína, a proteína do leite é uma proteína grande. E muitas pessoas têm dificuldade na Hum, digestão. Isso acontece porque todo mundo tem? Não, porque às vezes a alimentação veio o tempo todo desregrada. Você tem uma deficiência na produção de enzimas que quebram essa proteína para ela ser absorvida uhum, e ela fica lá no nosso intestino. E aí essa sei. dificuldade de quebrar e aí faz com que a gente prejudique. É estranho, né? Lá no nosso intestino prejudicar a pele. Sim. Quando ela Sim, fica lá e não quebra de forma adequada, acontece processos inflamatórios. E esse exclusivo de leites derivados, ele repercute em pele. Em acne, de olha. forma geral, né? Sim, Inflamação aí sim, das glândulas sebáceas. sim. Então, esse é um que prejudica bastante, assim, Elisete. É incrível, assim, trata o intestino, retira leites derivados, como melhora a questão de Sim. acne. Sim, a gente tem percebido, mas é engraçado, né? O padrão antigo, porque se eu falo para minha mãe, porque eu não tomo leite, não gosto do leite, é raro eu tomar uma xícara de leite. Eu amo queijo, mas o leite mesmo não. E aí, tudo que acontece comigo, para minha mãe, é a falta do leite. Ah, você fica doente? Ah, porque você não toma leite. Ah, né, você não toma leite. Então, é muito interessante, né? O antigo, ele tem uma relação com o leite muito importante e às vezes as pessoas não conseguem se desprender. Elisete, mas a gente pode raciocinar da seguinte forma. Como que era a alimentação da tua mãe no passado quando ela Pois, consumia leite? De pois, que ele se alimentava? Basicamente, alimentos da terra, sim, né? Tinha industrializado? Muito pouco. pouco, Muito pouco. Então é aquilo que eu falei no início, né? Hoje, o estilo de alimentação moderna, vamos dizer assim, né? Que não deveria ser, sim, é basicamente industrializado, fast food, açúcar que a gente acabou de falar. E isso acaba detonando um pouquinho o nosso intestino, tendo uma baixa produção de enzimas digestivas. Então é o nosso estilo de alimentação de hoje que fez a gente chegar nesse ponto.
Talvez a tua mãe Sim, lá, o estilo de sim, alimentação dela era assim, e às vezes a saúde digestiva dela era maravilhosa, e de todos naquela época, né? exatamente. Muda, né? Claro que muda o padrão, mas eu acho muito interessante hoje que quando uma pessoa tem uma criança em casa que come brócolis, pepino, parece uma festa, né? E isso na minha família, pelo menos, é natural, né? O pepino, o tomate, o brócolis é o aperitivinho, assim, as crianças gostam de, né? Que bom. E falta muito e a gente tem ouvido muito falar nas redes sociais, a comida de verdade. Né? Exatamente. E hoje a gente tem a suplementação, que é o nutricosmético, o nutracêutico, que não é um medicamento, né, Michele? Ele é um apoio, Uhum, mas é tudo junto, né? uhum. A E, alimentação e ele. sim, com certeza. E eu sou super a favor da suplementação, né, dos nutricosméticos, até porque isso que eu acabei de falar, assim, né, a alimentação das pessoas hoje, né, a gente sabe, e até mesmo os alimentos, né, Elisete, tem o mesmo sabor de antigamente? Não, Né, não, lembra que a gente colhia cenoura e comia aquele sabor maravilhoso? Hoje tu vai comer a cenoura, às vezes ela não tem nem aquele sabor, né. verdade. Então, a alta produção também, né, faz os nutrientes, a aceleração do É. processo, né, de cultivo desses alimentos faz com que eles tenham menos nutrientes. Então pensa, antigamente tinha bichinho, tinha coisa nas plantações. Isso fazia com que Sim. a planta produzia, né, mais nutrientes para se defender. É basicamente isso. Hoje é agrotóxico, é tudo para não dar bichinho, para não dar não sei o que, e a aceleração do processo, então não tem como. Os alimentos eles têm menos nutrientes do que antigamente, com certeza. Então, por mais que a gente se alimente de forma adequada, a suplementação hoje eu vejo que ela se torna importantíssima, né? Então, por mais que eu vou te dar o meu exemplo, assim, por mais que eu me É, alimente de forma adequada, né? Claro que a gente come alguma coisa fora, né? Faz parte. lógico. Mas mesmo assim, a suplementação faz parte do meu dia a dia, porque eu sei a importância disso, né? Então, o magnésio, por exemplo, né? Magnésio. O magnésio ali que a gente tem nos folhosos verdes escuros, no processo de detoxificação. Por mais que a gente coma através da alimentação, a suplementação se faz importantíssima, né? Então, é um dos nutrientes que quando a gente dosa ali nos exames de sangue, sempre está um pouquinho abaixo. Então, são coisas que por mais que a gente se alimente, eu acho muito importante a suplementação. E aí, principalmente falando dos de pele, né, Elisete? Sim. A gente até chegar na pele, aí eu sempre digo, por isso que é importante comer, né, de forma Então, adequada. Porque se a gente não suprir aquilo que a gente vai suprir outra coisa. Eu queria que chegasse na pele, mas eu tô com deficiência na produção de enzimas. Talvez esse nutriente chegue para lá, não vai. na pele. Exato. Muitas pessoas perguntam, mas eu preciso usar vitamina C, vitamina B. Gente, é isso. Às vezes o nosso organismo está utilizando essas vitaminas para o que é mais essencial. Exatamente. A pele vai ficar por último, Uhum, então a gente precisa suplementar exato. para ter. E não tem como a gente tirar isso, né? Eu percebo que algumas pessoas, mesmo sendo profissionais de pele, parece que a pele não faz parte de um corpo, e a pele ela reflete tudo, tudo, tudo. As Exatamente. nossas emoções, o tanto que eu como Uhum, de água, o tanto que eu vou no banheiro, tudo, né? A nossa com certeza. pele é ligada a tudo, tem uma rede neural assim que se liga a tudo. Eu não posso negligenciar Com a certeza. alimentação, é super importante. E às vezes a gente vai dizer, mas é, é, eu não como isso e estou bem. Até quando? Né? Eu tenho uma frase que eu gosto: a conta uma hora chega. Conta chega. A conta chega. É verdade. É verdade. É muito importante. E hoje a gente fala também na estética que nós já somos seres inflamados, né? Por conta de tudo isso que você está dizendo, deste mundo moderno, de tudo, tanto da alimentação, com tudo que a gente vive, nós já estamos inflamados. E muitas vezes o profissional
ele busca mais inflamação do que preservação. E não consegue bons resultados, sabe, Michele? Porque está sempre buscando tratamentos que estão inflamando uma pele que ele não está preocupado se esse paciente já está num nível de inflamação muito alto por conta de alimentação, sabe? Agora, pode falar Não, que o depois que eu eu ia falar é pergunto. que, assim, né, como tu falou, a pele, ela repercute tudo que tá acontecendo lá dentro, né? É incrível. Então, é como se a gente tratar somente de forma externa não seria sábio, né? Isso, A gente pode tratar, eu acho, imagine, né, uma pele mal cuidada, então acho que tem que tratar de forma externa, mas com um olhar clínico para a parte interna também, né? Porque de dentro para fora não adianta. exatamente. Eu tenho, inclusive, uma palestra que eu chamo de A Pele Fala, né? Quando eu olho para uma pele, ela me conta uma história. E muitas vezes essa história está na alimentação, está na parte nutricional, nessa diminuição da inflamação. Então, eu acho que essa parceria, né? Como eu digo, você não é psicólogo do seu paciente, porque você não estudou psicologia, você também não é o nutricionista do seu paciente. A gente precisa trabalhar em equipe, em parcerias, Equipe multidisciplinar, né? Importante. porque não existe um cardápio único, né, Michele? A gente está falando Não. de indivíduo. Tudo isso que você vai fazer um estudo enorme, que eu sei, a respeito daquele indivíduo, né? Uhum. Bem que tu falou agora, né? As pessoas hoje não gostam de imposição, né? É, Tu impor alguma coisa é estranho. Então, quando você vem, né? Tava comentando de cardápio pronto, né? Imagina, uma imposição, né? Putz, eu tenho que seguir isso aqui, mas é muito diferente do meu estilo de vida, né? Então, é importante. Será que isso dá? Será que dá para incluir isso aqui? Como é que é teu dia a dia? Isso aqui dá? Não dá? Né? E juntos tentando construir aquilo que é mais adequado para você naquele momento. E tem pacientes que mudam também o estilo de vida, a rotina, e aí vai mudar completamente. Então, não existe uma receita de bolo, né? Cada um não, tem a sua para cada momento da vida exato. ainda. Exato, é. Porque a gente também é um ser dinâmico, né? Ora a Uhum. gente é adolescente, ora a gente é adulto, as mulheres são gestantes, as mulheres menstruam, estão na TPM e é menopausa, enfim, cada momento, né? Exatamente. E aí, falando em pele, até essa questão de hormonal que tu comentou, que nós mulheres ainda temos isso, né? Ai, Toda tem alteração hormonal que acontece num período de 28 dias que pode interferir na pele também, né? Então tem a tudo. questão, a gente até falou dessas questões, mas às vezes é importante avaliar, e aí até mesmo, né, com a ajuda do endócrino e tudo mais, porque às vezes alterações hormonais podem estar interferindo em pele, né? Muito. As profissionais elas têm o hábito de mandar só para o dermatologista, sendo que eu acho mais importante ou mandar num clínico, que ele vai pedir todos os exames, ou já diretamente ao endócrino, Pode né? ser, né? Uma das questões que altera bastante é aumento de. Algumas mulheres têm uma característica. Então, assim, se é uma mulher que tem um ovário policístico, por exemplo, Isso. né? Ela tem aumento de testosterona, que é um hormônio mais masculino. Essa testosterona, ela vai se converter a outro hormônio, que é o DHT, que a gente chama de dehidrotestosterona. E aí tem aumento de glândulas, tem hipertrofia das glândulas sebáceas. Então já é uma mulher que vai ter uma característica da acne, né? Então Sim. precisa bloquear essa via que a gente chama, né? A prolactina também a A gente vê prolactina bastante em também é outro, relação né? à acne. Em relação à acne, a gente também vê, porque assim, não é todo mundo que tem ovário policístico que tem acne. Uhum, Isso também é sim, pessoal, também. né? Porque tem outra coisa também, né, Elisete? Tem pessoas que têm o ovário policístico, mas síndrome do ovário policístico, né? Então tem É, essa diferença também. Então também não vai ter, exatamente. isso, a gente não pode taxar, né? Todo mundo que tem ovário policístico vai ter o acne ou mancha. Não, não é.
Um dos fatores, tirando a acne, mas aí eu vou contar excesso de peso, celulite, tudo tem a ver com o que a gente está falando, o cabelo, né? A queda de cabelo, ela está totalmente ligada à nutrição, às emoções e tudo mais. Exatamente. Exatamente. Eu digo que as emoções, né? Acho que tu sabe mais do que eu sobre isso, Lisete, mas o cabelo tem um período, né, de 3 a 4 meses aí. E aí, se você passa por um estresse muito grande, daqui a 3 Sim, meses teu cabelo vai sofrer, né? Porque o sim, teu corpo ele vai dar conta das outras coisas. O cabelo vai ser o último e ele só vai cair daqui a uns 3 meses. E aí tu pensa, não, porque ex- um estresse, né, mais antigo. Então, é, as é. emoções aí, né? As emoções, o estresse, faz cair cabelo, faz a gente apresentar uma flacidez, um envelhecimento que você não. Poxa, parece que eu envelheci 10 anos, você fala, né? E tudo Exatamente. isso está interligado. Eu acho divino a gente imaginar, né, essa ligação que a gente tem entre tudo no nosso corpo. A gente não pode desconsiderar, como no passado até alguns médicos não consideravam essa ligação tão importante de pele com o restante, né? E hoje a gente até fala que o intestino da gente é o nosso segundo cérebro, né? Então, Sim. importante que a gente vá, aquele cara está enfesado. Sim. Enfesado não é isso? É cheio de. Então, se ele Quando for ele ao banheiro, vai melhorar. vai. E aí essas pessoas que têm esse intestino preso aí, né, também, nossa, a pele já era também, né. É Sim. uma das características, assim, né. A acne também, né, tem a ver com esse enfesado, né, com o intestino preso, ou ao contrário também, né, aquela pessoa que está sempre distendida, com bastante gases, né, então vai repercutir na pele, com certeza. Perfeito. Então, a gente não tem um padrão, certo? Nós estamos falando de indivíduos, por isso que o nome é indivíduo, né? Eu digo que ninguém tem a mesma impressão digital, então cada um vai ter uma necessidade especial em relação à proteína, vitaminas, porque também, como você falou, a mulher é um bichinho de fases, né? E essa mulher, você sabe o que eu acho interessante? Que às vezes a pessoa fala assim: quais cosméticos são bons para mim? Eu falo, esses. Ai, mas de vez em quando a minha pele está oleosa, né? Mulher nem cosmético pode ter um só. Porque na época da TPM pré-menstrual, ela vai ter uma tendência à oleosidade, à acne. Então, vai ter que ter um sabonetinho anti-oleosidade, um produto diferente. Nós somos mulheres de fase, né? Com certeza. E eu digo, sempre quando atendo mulheres no consultório, eu pergunto se ela conhece as fases do mês, assim, porque é incrível, é muito importante nos Muito. reconhecermos. Tem um período do mês que tu quer largar tudo pro alto, que tu tá se É, sentindo feia, que não sei o que, não sei o que. Se você sabe, olha lá no aplicativo, eu estou no meu período. Então, eu digo que é ser gentil consigo mesma. Então, é um momento de ser gentil. É uma fase, é uma semana que vai passar. Porque às vezes a gente tende a ser impulsiva nesse momento, né? Então, quando você se reconhece, você dá uma freada aí. Então, é muito importante. é, é. Já na metade do ciclo, tu é aquela pessoa assim, né? Que tu tem 1000 ideias e que tu vai fazer tudo. Então, aproveita. Esse é o momento que tu pode colocar várias palestras, É que tu pode verdade. que pode fazer algo mais difícil do trabalho. Então, eu acho muito importante se reconhecer e ser gentil consigo mesmo, né? Isso é o mais importante. E olha que legal, né? Para quem nos ouve, a nutricionista dizendo tudo isso para a gente, né? A Michelle, ela faz esse trabalho onde ela nos enxerga e ela consegue nos ajudar nisso que às vezes nós não estamos vendo em nós mesmos. Ou estamos vendo e estamos fazendo de conta que não é com a gente também, né? Que a gente às vezes faz isso.
Isso, é que a gente não. Tem vezes que a gente não consegue, né? A gente tá no emaranhado ali de problemas e a gente não consegue enxergar, né? E às vezes é algo bem simples, mas precisa de um outro olhar, né? Mas Com você sabe certeza. que eu acho saudável também, né? Essa questão que você falou da fase. Essa fase eu estou mais estressada porque eu estou com mais trabalho, mas vai passar. Eu preciso fazer isto neste momento, porque eu digo assim: o estresse acaba sendo bom, é o que te impulsiona, é o que te leva adiante. Mas a forma como você lida com o estresse é que pode pôr tudo a perder. Então, se é Sim. uma fase, vamos tratar só como uma fase, como você falou, Uhum, vamos ter amor próprio uhum. e entender que aquilo vai passar. É, exatamente, porque é algo difícil, né? Algo que te tá trazendo um pouco de estresse. A gente quer fugir, né? Medo. Quer, Então a gente quer. quer fugir, mas opa, parar e pensar, não precisa ser feito, né? E talvez está mais difícil pela minha fase do ciclo. E Talvez. por isso, e aí se você se reconhece nesse sentido, tu consegue, não, tá sendo mais difícil para mim porque realmente é uma fase do ciclo, né, que é de TPM e tal, que é mais difícil. Então, eu vou fazer aqui da forma que dá. Tem pessoas também que querem a perfeição, né? Da Também. forma que dá, da melhor forma para este momento e tá tudo bem. E por que eu trabalho com isso, né, Elisete? Porque isso interfere muito na alimentação. Muito. Muito, né? E aí pensa, né? Então, e aí eu não me alimento de forma adequada. Daí já é o momento que tem alterações hormonais. Vai repercutir na pele, não tem jeito, né? Não. Então, por isso que é legal também, tu sempre fala disso, né? Das emoções, da Sim, alimentação, porque sim. com certeza tá tudo ligado na pele. Com certeza E, vai estourar lá. e você sabe que para quem está começando na profissão, muitas meninas me escrevem, mas eu fiz uma limpeza de pele e piorou a pele dela, ou ela começou a usar um cosmético e piorou. Gente, qual o momento? Eu sei que não é fácil, às vezes, a gente explicar isso para o paciente, mas se a gente tiver convicção, nós vamos explicar. Tem dias que o melhor é não fazer uma limpeza de pele. Por quê? Por conta de tudo isso que você está falando, até pela mudança hormonal e a mudança da glândula sebácea, naquele momento, você pode fazer uma limpeza de pele e realmente piorar. Ela não está bem. Então, a gente fala muito hoje, Michelle, da estética integrativa. O cliente chega e ele sempre vai dizer para você: hoje eu não estou bem, hoje eu estou assim. Então, não vamos fazer isso hoje? Vamos fazer uma massagem? Vamos fazer uma drenagem? Vamos fazer algo, né, que traga um bem-estar e um acolhimento e marca aquele procedimento para outro dia, Exatamente, é entender a necessidade do paciente naquele momento, né? naquele momento. E as pessoas ainda não conseguem, muitas vezes ainda não têm a prática clínica para ter essa Uhum, sensibilidade. exatamente. Mas precisa praticar, né, Elisete? Então, Precisa, sempre. Agora eu queria te fazer uma última pergunta. Existe um padrão diário alimentar? Você fale para todo mundo, ó, você tem que comer de tantas em tantas horas, comer isso, aquilo, aquele outro, ou também não? não tem, Elisete, assim, ó, sempre o que eu falo é que a gente, esse negócio de comer de 3 em 3 horas, né? É, Ou come de 3 em 3 horas, ou come somente quando tá com fome, né? Eu gosto acho que faz um tempo que eu padronizei, tipo, é 4 refeições. Né? O teu almoço, o teu café da tarde e o jantar. Ponto. certo. E eu acho que até porque o teu corpo ele precisa de um tempinho de jejum, né? Aquele negócio de. Já pensou? Tomei café da manhã, meio da manhã como uma fruta, depois almoço, depois uma fruta, depois come de É, novo, depois janta. Né? Pensa, o teu corpo tem que estar o tempo inteiro trabalhando. Ele precisa dar uma descansadinha também, né? Então, esse é um dos padrões que eu acho que é importante. E daí, quanto à alimentação, não, né? Eu até falei, é importante que você fosse 20 gramas de proteína. aham, Mas pensa no paciente que não come nada. é, Ele não come nada. Se ele comer um ovo, Elisete, que são 7 gramas de proteína, meu Deus, a gente já tá no ganho, é, né? Ou se ele é, tomar um iogurte, a gente já tá no ganho. Então, é por isso que eu digo que é tijolinhos, né? Então, se você não faz nada e sim, fizer só um pouquinho, tá tudo certo.
Por isso que não existe um padrão, existe um estilo que a pessoa está naquele momento, Tá. né? Mas isso. Perfeito. Olha, Michele, eu adorei essa nossa conversa. A gente conversaria muitas horas, que, aliás, eu sei que sua consulta realmente também é de horas, né? Já está aqui o seu Instagram, o meu Instagram. Qualquer dúvida, o pessoal pode te mandar um direct, não é? Pode, com certeza. Conversar. Como eu disse, Michele faz o atendimento também online, então a distância não é um problema, né? E eu queria agradecer muito, né, essas dicas que eu acho que são extremamente valiosas para quem faz tratamento de pele, que na verdade a gente também não está só tratando a pele, né? Eu falo que quando a gente trata a pele e toca a pele do outro, a gente está tocando a alma do outro. E isso tudo é muito importante. Então, eu queria que você deixasse aqui suas considerações finais. E é verdade o que tu falou, né? Porque pele é algo que a gente gosta, né? Melhora a nossa autoestima, então realmente toca isso mesmo. Queria te agradecer também, né? Eu já foi o início, mas eu adoro falar sobre nutrição, né? Eu me empolgo. Mas foi um prazer também. E no Instagram, né? Quem quiser pode me perguntar dúvidas e tudo mais, não tem problema. Eu sempre respondo. E sempre que precisar, estou bem à disposição, Elisete. Nossa, Foi ótimo. muito feliz mesmo. Gente, acompanhe-nos aqui no YouTube. Como eu falei também já no começo, falo de novo, faça inscrição no nosso canal. A gente tem muito conteúdo interessante, ou em aula, ou em podcast, um talk show, vídeos curtos, enfim. Eu tenho certeza que vocês vão adorar estar inscritos no nosso canal. E claro que a gente está em todas as redes sociais também, e a gente tem um blog muito interessante também. O nosso blog, é só digitar no Google, blog Estrada Terra, você vai ver quanto conteúdo importante tem lá, tá? Michele, gratidão por hoje, muito obrigada por essa oportunidade de sempre, é muito prazeroso falar com você. Um grande beijo. Beijo também. E até outras oportunidades. Até. Tchauzinho, Tchau. gente.